começando uma série nova hoje, como você já pode perceber aí nos reclames. O título dela é um título provocativo, né? Porque o culpado é o mordomo. Quem é que nunca ouviu essa frase antes? Se você já leu algum livro de romance policial, provavelmente você já deve ter tropeçado nessa frase. Se você gosta daqueles filmes de investigação, eu particularmente gosto muito. Foi através desse tipo de leitura que eu aprendi a gostar de ler. E boa parte dos meus livros, né, do passado foram sobre essa matéria aí, tinha sempre um detetive para investigar algum crime. Mas o que é que tem isso a ver com o profeta Malaquias? Porque o profeta Malaquias, se você nunca leu, talvez seja difícil de achar, não é. Você vai lá no livro de Mateus e volta um livro. Ele é o último livro do Antigo Testamento. Fica fácil da gente encontrar. O profeta Malaquias, ele foi uma espécie de detetive levantado por Deus para fazer algumas investigações. E ele tenta investigar no seu livro quem foi que matou a verdadeira espiritualidade. Então, gostaria de convidar você, nas nossas próximas semanas, a ler o livro de Malaquias, um livro extremamente curto, 4 capítulos, sendo que o quarto é pequenininho. Você vai ver que é um texto assim contundente. Ele tem algumas passagens fortíssimas. Deus fala num tom extremamente bravo. Então é um livro que a gente precisa ler com cuidado. Precisa ler com um pouco de reverência. Porque Deus começa falando nesse livro e Deus está bravo. Ele começa falando da mesma forma como ele fala lá no livro de Abacuque, lá no livro de Naum, sentença ou advertência para a nação de Israel. O que estava acontecendo naquele tempo? A gente vai dar uma olhada no contexto histórico, a gente vai tentar aprender um pouco com esse livro o que é que nós podemos fazer para que nós mesmos não matemos a verdadeira espiritualidade. Deixa eu passar uma notícia que eu escutei essa semana, que tem a ver com mordomo. E aí a gente entra no assunto. Passou no Jornal da Band que as domésticas estão em altas, né? Logo hoje, cedo, a gente escutou a conversa aí na reunião de oração, aquele pré-aquecimento para orar, o assunto estava em alta. Bom, então eu tenho que botar essa notícia, não tem jeito. Escute lá. Com o aumento da renda do brasileiro, mais gente busca o serviço de empregadas domésticas e diaristas. O resultado é a falta de profissionais no mercado. Com isso, muitas domésticas também estão à procura de gente para cuidar de suas próprias casas. Carla é empregada doméstica há 15 anos. Pela experiência, já é considerada raridade no mercado, principalmente porque aceita morar no local de trabalho. Eu tenho que estar dormindo porque eu moro no interior, sou do interior. Ela já está há quase um ano na casa de Dona Gleide, que a considera uma amiga. E a patroa não gosta nem de lembrar da dificuldade que foi para encontrá-la. As empregadas domésticas e diaristas estão em falta e cada vez mais caras. É a lei da oferta e da procura. As empregadas estão rareando porque atualmente elas podem fazer mais cursos, estão se preparando melhor. E não basta apenas executar as tarefas domésticas. Hoje em dia, elas exercem um papel fundamental, o de tomar conta da casa enquanto o patrão está fora. Aí a dificuldade para encontrar alguém de confiança fica ainda maior. É o caso desta cozinheira, que também trabalha em casa de família. Com jornada dupla, nem sempre consegue dar conta do serviço na casa dela. Por isso está à procura de uma faxineira. É difícil, uma vez por semana, não tem às vezes uma pessoa que vai ter sempre essa disponibilidade. Pessoa que é uma coisa fixa, né? Uma semana toda, ou às vezes até um mês. Se a profissão está escassa, o que será dela no futuro? Vai ser uma profissão rara e que, quando existir, será altamente valorizada para quem quiser reter essa profissional na sua casa. Eu imagino que essa seja uma tendência do que já ocorre nos países mais desenvolvidos. Muito bem, as domésticas estão em alta, estão virando um artigo de luxo no mercado. Quem é que não gostaria de ter uma pessoa competente em casa que fosse capaz
de cuidar de todas as coisas que são nossas, que fosse capaz de tomar conta da residência enquanto nós estamos fora, e quando chegarmos, encontrarmos tudo bem cuidado, bem limpinho, bem organizado, do jeito que nós gostaríamos. Esse eu acho que é o sonho de consumo das empregadas domésticas, né? Elas agora estão tendo um poder aquisitivo maior, que coisa boa isso, e também estão precisando de empregadas para trabalharem nas suas casas, para que elas continuem trabalhando onde elas trabalham. Isso é sinal de que a economia tem aquecido, de que o nosso real está mais valorizado e de que as coisas estão mudando de cenário. Agora, você deve estar se perguntando o que é que tem a ver essa notícia do jornal da Band falar de domésticas, de empregadas, com Malaquias. Pois é, eu também estou tentando fazer uma força aqui para ver se eu junto as duas coisas. Não, mas não é verdade. A relação que eu encontro entre essas duas coisas é que o nosso sonho dourado de ter alguém para cuidar das nossas coisas, para que a gente possa sair tranquilo de casa e quando voltar encontrar tudo bem cuidado, limpinho, organizado, entendo que seja uma das grandes queixas que Malaquias faz no seu livro. Por isso é que o título dessa série vai ser O Culpado é o Mordomo. Porque Deus encarrega pessoas de tomarem conta daquilo que é dele, Deus, e gostaria que essas coisas fossem bem cuidadas. Que essas coisas fossem, tivessem o cuidado que Deus gostaria que nós tivéssemos. Acontece que nós vamos ver que no livro do profeta Malaquias, os mordomos acabam se esquecendo de que eles são mordomos e começam a pensar que eles são os donos, que a casa é deles. Então imagine você sair de casa de manhã e quando você chegar em casa está tendo uma festa que o teu mordomo organizou para os amigos dele, comendo da sua comida, usando a sua sala, escutando o seu som, sujando o seu tapete. Ele está vivendo, pensando que é tudo dele. Esse mordomo precisa receber um coque na cabeça. Ô, alô, presta atenção, você aqui é empregado. Você não é dono. Só que você se esqueceu que é mordomo e está achando que é dono e está vivendo como se as coisas fossem suas. É isso que o povo de Deus começou a fazer com as coisas de Deus. Começou a deixar de levar Deus a sério. Começou a achar que lidar com Deus e lidar com o comerciante da esquina, fazer um negócio na mercearia e fazer um negócio no culto era a mesma coisa. Vamos dar uma olhada nesse contexto histórico e aí nós vamos entender, vamos entrar no texto para ver o que está acontecendo aí. Vamos ver o que o detetive Malaquias apurou nas suas investigações. Contexto pós-exílico. Malaquias acontece depois do exílio da Babilônia. Israel ficou de castigo lá na Babilônia 70 anos, depois eles foram voltando em algumas viagens. Na primeira viagem, Zorobabel reconstrói o templo. Na segunda viagem, Esdras reconstrói, entre aspas, o culto. E na terceira viagem, Neemias reconstrói os muros. Há uma falta de consenso nessas datas, mas Malaquias acontece provavelmente, ele é escrito em 430 a.C. E um detalhe importante, você vai ver entre Malaquias e Mateus, normalmente na sua Bíblia tem uma página branca, ou ela está escrito período intertestamentário, você nem faz ideia do que é isso normalmente. Essa página em branca significam 400 anos de
silêncio. O profeta Malaquias é a última palavra de Deus no Antigo Testamento. Deus não se revela mais para ninguém. Interessante que a última palavra que fica ecoando no livro, procura aí em Malaquias, vê se você descobre qual é a última palavra que está no livro de Malaquias. Essa é a palavra que fica ecoando 400 anos. Não é a palavra que a gente gostaria que tivesse lá. Que palavra que é? Maldição. Olha só. Deus está bravo com o seu povo, está dando uma dura no seu povo. E talvez a maior lição que Deus tenha dado é, olha, vou fazer 400 anos de silêncio, para que vocês reflitam no que já foi dito. Então, o tom de Malaquias é um tom muito sério. E a gente corre o risco de pegar um livro desse e não levar a sério, e aí nós vamos cair no mesmo erro que os israelitas caíram, nós vamos matar a verdadeira espiritualidade. Então vamos abrir aí os processos. Nós tivemos aí acesso, né, aos autos do processo. Nós vamos abrir o capítulo 1 de Malaquias, vamos acompanhar essa investigação desse detetive. Quem começa dizendo é Deus. Versos 1, 2 e 3 dizem assim: uma mensagem ou advertência ou sentença. A palavra do Eterno a Israel por meio de Malaquias. O Eterno disse: eu amo vocês. Interessante que o livro começa com uma declaração de amor e termina com a palavra maldição. Vocês responderam: será mesmo? De que modo nos amaste? Aí Deus responde: é só olhar para a história. Essa é a resposta do Eterno. Vejam como tratei você, Jacó, de maneira diferente de Esaú. Nós vamos ver o capítulo todo, mas vamos pular alguns versículos. O que é que está acontecendo aí, gente? O povo de Deus havia se esquecido de uma coisa importantíssima. Ou estava duvidando de que isso era verdade. Qual era a grande dúvida do povo de Deus? De que Deus amava seu povo. Porque eles voltaram, Deus os abençoou nessa reconstrução dos muros, na reconstrução do templo. Eles voltaram a ser um povo, ainda que não independente, que submisso a outros povos. Mas esses momentos de avivamento, de busca de Deus, ficaram cada vez mais raros. Cada um começou a cuidar da sua vida, dos seus negócios, inclusive os sacerdotes. Sacerdotes são destinatários de boa parte do livro de Malaquias. Por isso é que os mordomos aqui são culpados. Então a gente vai ter que prestar atenção para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram no passado. Pulando para o verso 5. Sim, deem uma boa olhada, então vocês vão ver como os amei e como fui fiel. E vocês vão querer ainda mais, dizendo que o Eterno seja maior e ainda ultrapasse as fronteiras de Israel. Deus está falando: se vocês olharem para a história, vocês vão ver que eu fui fiel. Vocês vão ver como eu amei vocês. Então não se esqueçam de que eu os amei. Só que eles estavam ou se esquecendo do amor de Deus, ou pior, duvidando de que Deus de fato os amava. E aí Deus começa a questionar algumas coisas que vêm a partir do verso 6. Ouça só. Não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra seu patrão? Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Se sou seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos exércitos de anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Deus faz mais de 20 perguntas neste livro. Perguntas para que o povo reflita e responda. Vocês dizem: como assim? Como estamos te desprezando? Olha a frase. Olha como isso é chocante. Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. E vocês perguntam: o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Quando vocês dizem: o altar do Eterno já não tem importância, o culto ao Eterno não é prioridade, isso é desonroso.
E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes e aleijados, isso não é desonroso? Tentem aplicar um golpe desses no gerente do banco ou no prefeito. Onde vocês acham que vão parar? Pergunta o Senhor dos exércitos de anjos. Então o que está acontecendo aqui é que naquele tempo, para você prestar um culto a Deus, para que você pedisse perdão, ou para que você oferecesse alguma coisa a Deus, você precisava levar um sacrifício. Esse sacrifício podia ser um animal, podia ser uma porção de cereal, mas tinha que ser alguma coisa muito boa. O melhor que você pudesse dar, o melhor que você pudesse oferecer. Não importa o valor, o que importa é a qualidade. E quando se tratava de sacrifício de animais, o animal, ele tinha que ser sem mancha. Ele não podia ser doente. Ele não podia ser cego. Ele não podia ser manco. Não podia ser aleijado. O que é que o povo estava fazendo? Estava trazendo o pior do pior para ser sacrificado a Deus. E o que Deus está falando? Por que vocês não vão levar isso lá para o gerente do banco de vocês para ver se eles aceitam? Por que vocês não vão levar esse sacrifício lá para o prefeito para ver se ele engole? Porque eu não quero isso aqui não. E o texto continua dizendo: dobrem os joelhos e orem para que eu seja misericordioso com vocês. Vocês, sacerdotes, meteram todo o povo em apuros. Com esse tipo de conduta, acham que eu vou prestar atenção em vocês? Pergunta o Senhor dos exércitos de anjos. Por que alguém não fecha simplesmente as portas do templo pondo uma tranca? Assim, nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido. Não estou satisfeito. O Senhor dos exércitos de anjos não está satisfeito e não quero mais esse culto faz de conta. Eu sou honrado em todo o mundo. E em todo o mundo existem pessoas que sabem me adorar, que me honram e oferecem a mim o melhor que possuem. Elas estão dizendo em todos os lugares: Deus é o maior, esse Senhor dos exércitos de anjos. Todos menos vocês. Em vez de me honrar, vocês me insultam. Vocês me insultam quando dizem: a adoração não é importante. E o que levamos para a adoração não interessa. E quando dizem: que coisa mais sem graça, isso não faz diferença alguma para mim. Vocês agem de forma tão arrogante, empinando o nariz. Vocês são arrogantes comigo, o Senhor dos exércitos de anjos. E quando de fato me oferecem alguma coisa, é uma esmola, algo defeituoso ou inútil. E vocês acham que eu vou aceitar isso? É o Eterno que está falando com vocês. Que seja amaldiçoado aquele que faz alarde, dizendo que vai fazer algo grande para mim, um sacrifício dispendioso, digamos, e na última hora aparece com algo insignificante e inútil. Eu sou um grande rei, o Senhor dos exércitos de anjos, honrado em todo o mundo, e não vou aceitar isso. É um texto que dói da gente ler. É um texto... Deus está bravo. Está muito bravo. Ele está bravo com o quê? O que é que está acontecendo? Você percebe que há uma indignação, o tom é de uma solenidade tamanha, que a impressão que você tem é que Deus está levando o povo dele no tribunal perante algum juiz para que julgue, ver se esse povo está fazendo direito ou não. Você percebe que o maior alvo desse capítulo são os sacerdotes. Mas não pense você que a palavra de Deus não vai vir ao encontro de você porque você não é um sacerdote. Se você é um cristão, a Bíblia fala que você é um sacerdote. Porque Jesus veio para fazer um reino de sacerdotes. E sacerdote é todo o cristão que leva a Deus para outra pessoa, que apresenta Deus para outra pessoa.
Então nós temos aí que a religião de Israel está sendo colocada em xeque. Mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? Nós não matamos um bichinho aqui. Não, é verdade. Nós não precisamos matar mais nenhum bicho. Então esse mal a gente não comete, certo? Depende. Se a gente souber trazer o texto para os dias de hoje, para mais de 2000 anos depois, se a gente não mata sacrifícios, não mata animais, como é que eu posso cometer os mesmos deslizes que eles cometem? Bom, primeiro eu queria lembrar do sacrifício. Por que o sacrifício tinha que ser perfeito? Por que o bicho não podia ser doente? Por que o bicho não podia ser manco? Por que o bicho não podia ser aleijado? Você, que já leu, por exemplo, o livro de Hebreus, ou que já escutou João Batista dizer para Jesus, ou sobre Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Aí você começa a entender por que o bichinho tinha que ser perfeito. Porque o sacrifício que Deus iria oferecer lá no Calvário, na pessoa do seu Filho Jesus, foi um sacrifício perfeito. Deus não deu do que sobrou. Deus não deu o bicho que estava doente, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Por isso, embora o povo de Israel ainda não soubesse exatamente o que iria acontecer, Deus queria que todos esses rituais fossem feitos com um zelo tão grande, porque todos eles apontavam para o que ia acontecer lá na cruz, para que de uma vez por todas o sacrifício supremo fosse oferecido. Jesus Cristo. Por isso o bicho tinha que ser perfeito. Fazer um sacrifício meia boca, fazer um sacrifício de um animal imperfeito, seria uma afronta a Deus, porque Deus está oferecendo o que Ele tem de melhor. A gente percebe no texto que tudo isso começa, esse descaso com o culto, esse descaso com as coisas de Deus, esse descaso com a espiritualidade, começa com uma dúvida que brota no coração do povo. Israel duvidava do amor de Deus. Porque a primeira coisa que Deus tem que lembrá-los é: eu amo vocês. Eu amei vocês. Vocês se esqueceram disso. Olhem como eu cuidei do meu povo Jacó e como eu preferi Jacó do que preferi Esaú. Para Esaú, o que eu dei foram terras montanhosas, herança que ficou para os chacais. Para vocês, não. Eu dei o melhor da terra. Eu andei com vocês. E vocês estão se esquecendo de que eu os amo. Por que é que eles estavam se esquecendo? Talvez porque cada um deles já tinha o seu negócio lá no reino da Pérsia, que tomou conta do reino da Babilônia. Cada um já tinha lá a sua barraquinha para comprar e vender alguma coisa. Estavam bem estabilizados na vida e não estavam muito preocupados com as coisas de Deus. Talvez o nível de vida tivesse subido um pouquinho. Eles estavam cada vez mais interessados em si mesmos do que em Deus. Você vê no texto evidências claras de que Israel não honrava a Deus. Porque eles vinham para o culto, mas era um culto sem honra, era um culto mecânico, era um culto protocolar. Era um culto daqueles que a gente fica pensando: caramba, que hora que vai terminar isso? Ele já está demorando muito. Tem uma porção de coisa para fazer. Era um culto que era chato. Era uma chatice. Há versões da Bíblia que falam isso. É uma canseira. Não aguento mais estar aqui. Vir na igreja é um peso para mim. Por quê? Porque o culto
havia se tornado algo absolutamente sem sentido, mecânico. Caiu na rotina. Então a gente faz um rito que dura mais ou menos 1 hora, um pouquinho mais, sai dali com a sensação de que Deus foi aplacado, e a gente ainda põe um dinheirinho na caixa da esmola para garantir que a gente não perca o nosso emprego durante a semana, nem fique doente. Era isso que estava acontecendo no coração do povo. Deus não era a prioridade. Deus passou a ser algo assim, departamentalizado na vida, uma preocupação que eu tenho um dia por semana durante 1 hora naquele dia. Depois que eu cumprir aquela hora, eu posso fazer o que eu quero. Vou viver a minha vida, vou para a balada, vou fazer o que me der na cabeça. Depois eu passo ali, me acerto com Deus e continuo vivendo do jeito que eu quero. A religião havia virado uma chatice. Resultado de todas essas coisas, você tinha um culto? Tinha. Um culto sem alma e sem verdade. Eu já disse para você que quando a gente lê esse livro chamado Bíblia, esse livro também lê a gente. Então, quando a gente abre um livro como esse de Malaquias, a melhor coisa que a gente tem para fazer é abrir o coração e, Senhor, sonda o meu coração, como diz o salmista, e ver se o culto que eu estou te oferecendo está desse jeito. Porque eu não quero ser alvo dessa advertência, dessa sentença. Livra-me de ter um coração frio, empedernido,